Fala bisurada, fala bisurado. Hoje eu estou aqui para falar sobre o procedimento ordinário da Justiça Militar, tá? Como se processa uma ação penal dentro da Justiça Militar, tá ok? Como ela começa e como ela termina lá com a sentença, tá ok? Então a gente vai passar por toda a linha do tempo aí, tá? Então para isso eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Já deve estar aparecendo aí. Então esse recorte que eu fiz aqui é de uma linha do tempo que eu fiz lá completa, tá? Eu vou deixar essa linha do tempo aqui na descrição do vídeo, tá? Para acesso de vocês. Mas ela é uma linha completa, eu só fiz o recorte e coloquei dentro do PowerPoint para mim ficar mais fácil eu fazer algumas anotações aqui que são necessárias, tá? Vocês vão perceber que essa linha do tempo está de acordo com o Código de Processo Penal Militar, tá bom? Tá referenciado aqui os artigos, beleza? Mas, né? Perceber que todos os artigos estão referenciados, mas tem algumas peculiaridades, né, que a gente sempre precisa ter em mente que na prática a teoria sempre é outra, tá bom? Então essa aqui é a teoria, eu vou mostrar para vocês como funciona na prática, como a coisa pode se desenhar na prática, beleza? Então o processo, tá, ele se inicia com o recebimento da denúncia, tá? Uma vez recebida a denúncia, é iniciado o processo, é o start, é o pontapé inicial para o processo começar, tá? Dessa decisão que recebe a denúncia, tá bom? Da decisão que recebe a denúncia, o juiz precisa tomar algumas atitudes, tá bom? Quais são essas atitudes? Primeiro, ponto que ele precisa observar é o seguinte, ele precisa sortear um Conselho Especial de Justiça ou convocar o Conselho Permanente de Justiça, tá? Por que essa diferença? Porque o Conselho Especial de Justiça só julga o Conselho Especial de Justiça só julga oficiais, tá? E para aquele caso específico. Então, toda vez que tiver um processo em que o réu é um oficial, vai ser sorteado um Conselho Especial de Justiça para atuar somente naquele caso desse oficial específico, tá bom? Para os demais casos, ou seja, para quem não é oficial, ou seja, quem é praça, é julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, que ele tem uma atuação de 3 meses, tá? Então, a cada 3 meses... tá? 3 meses, né? É sorteado, né? É convocado, é sorteado e convocado um novo Conselho Permanente de Justiça. E esse Conselho Permanente de Justiça, né? Vai ficar julgando os casos que são trazidos para aquela auditoria durante esses 3 meses, tá bom? Então o nome dele é Conselho Permanente de Justiça, mas ele não é bem permanente assim, né? Porque ele tem uma duração, ele tem um prazo para terminar, que é 3 meses, beleza? Então o Conselho Permanente de Justiça julga praças. Conselho Especial de Justiça julga oficiais, beleza? Então aqui, ó, então ele vai sortear o Conselho Especial ou vai convocar o Conselho Permanente, beleza? De acordo com o artigo 339 lá, ó, do CPPM, tá bom? Salvo, então tá aqui, ó, salvo, tá? Salvo nos casos de competência monocrática. O que é competência monocrática? A lei da Organização Judiciária da União, Judiciária Militar da União, prevê que nos processos em que o militar cometeu o crime em coautoria ou participação com um civil, quem vai julgar o processo é o juiz togado, tá? É o juiz, que é o juiz federal da União, tá? Esse juiz federal da União que vai fazer o julgamento do processo de forma monocrática, ou seja, não há conselho de justiça aqui, nem especial nem permanente, é aquele juiz sozinho que vai fazer o julgamento do processo, tá bom? Então, nesses casos, como ele é o juiz competente, só ele vai fazer o julgamento, ele não precisa nem sortear nem convocar o conselho, beleza? Então, a outra atitude que o juiz precisa tomar é o seguinte, designar local e hora para a instalação do conselho. Tá bom? Então ele vai designar um local e uma hora para a instalação do conselho. Beleza? Salvo, de novo, nos casos de competência monocrática. Outro ponto, ele precisa determinar a citação do acusado e a intimação do MP. Tá? Então ele vai intimar o MP que ele recebeu aquela denúncia que foi oferecida e vai mandar citar, né? Vai mandar citar o acusado. Beleza? Porque o acusado fique ciente daquela acusação. Tá? Aqui no procedimento da Justiça Militar, tá? Não existe, tá? Então não existe, vou colocar aqui, ó, não existe resposta, né? A RA, que é a resposta à acusação.
tá? Então, o juiz vai mandar citar esse acusado, para que só para que ele fique ciente, mas não, ele não vai tomar nenhuma atitude, porque ele não existe no procedimento militar, né, da justiça militar, uma resposta à acusação, tá? Como ocorre no procedimento da justiça comum, beleza? Então, há outro ponto que ele precisa observar aqui, o juiz, né, ao receber essa denúncia, é determinar a intimação das testemunhas arroladas na denúncia para o oitivo, tá? E se for o caso, a notificação do ofendido para acompanhar o ato, beleza? Se existir uma vítima, essa vítima vai ser convocada, tá, para acompanhar esse ato aqui, beleza? Deixa eu só pôr para carregar minha máquina aqui, senão nós vamos ficar na mão. Certo. Então vamos lá. Próximo passo aqui, então, é a citação, tá? Então, recebida a denúncia, tomada todas aquelas atitudes que o juiz precisa tomar, que ele precisa observar, ele vai determinar a citação, tá? Se for caso de crime de competência do conselho, este reunido, tá? Uma vez que o conselho já está reunido, procede-se o compromisso, tá? Então, o conselho precisa firmar um compromisso, beleza? Essa é a fase, ó. Então, aqui eu digo o seguinte, ó, conforme o artigo, aqui falta um T, tá, pessoal? Ó, conforme o artigo 407 do CPPM, mas hoje sugere-se, esse é o momento, né, quando faz é nesse momento processual que é preciso opor as exceções, tá? Exceção de competência, exceção de suspeição, alguma exceção que o advogado, por exemplo, observe no processo, esse seria o momento, tá? Conforme o artigo 407 do CPPM. Beleza? Mas, né, hoje sugere-se que seja feito logo no início da instrução criminal, após a citação na primeira sessão. Também pode fazer MP, tá? Então, também pode opor exceção a MP. Então, se o MP entender que há uma incompetência ali do juízo, ele pode opor essa exceção, tá? Logo no início da instrução criminal. Beleza? Então, vão ser requeridas aí as testemunhas, tá? Vai ser marcada uma sessão. Beleza? Então, na justiça militar, nós temos sessão, tá? Então, nós chamamos de sessão, que nada mais é que a audiência, tá, pessoal? Então, a sessão é a audiência da justiça comum, tá? Mas a nomenclatura utilizada na justiça militar é sessão, beleza? Mas é a mesma coisa que a audiência. Então, vai ser designada uma audiência para fazer a inquirição das testemunhas de acusação, tá? Conforme ali os artigos, ó, 415, tá, do CPPM, combinado com os artigos 347 e 364, beleza? É importante fazer a leitura desses artigos também, tá? A inquirição das testemunhas de acusação. O que determina o CPPM? Tá? A CPPM determina o seguinte, é feita a inquirição das testemunhas de acusação, então vou chamar aqui, ó, de TA, tá? Testemunhas de acusação. Depois que é realizado essa sessão essa audiência, com a inquirição das testemunhas de acusação, aí que o juiz vai abrir um prazo, tá? O juiz vai abrir o prazo para que a defesa, né? A defesa apresente as suas testemunhas, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, TD, tá bom? Testemunhas de defesa. Então, depois de ouvir as testemunhas de acusação, aí que eu vou apresentar um prazo para as testemunhas de defesa, tá? É diferente do que ocorre no procedimento comum, né? No procedimento comum a gente tem o quê? Aquela chamada resposta à acusação, tá? Então, depois de apresentada, depois de citado o acusado, ele é citado já da acusação, né? No procedimento comum eu estou falando, tá? Ele é citado da acusação e abre-se um prazo para que ele apresente uma resposta à acusação. Nessa resposta à acusação, esse acusado, esse réu, vai apresentar o seu rol de testemunhas, tá? Aqui na Justiça Militar não tem essa resposta à acusação, não tem essa possibilidade, tá? Então, por isso que o procedimento é um pouco diferente. Primeiro, o MP apresenta na denúncia as suas testemunhas, né, que ele quer ouvir, tá? Inquiridas as testemunhas de acusação, aí abre-se o prazo para testemunhas de defesa, tá bom? Tem um prazo específico lá do Código de Processo Penal Militar, tá bom? O que acontece, tá? O que acontece na prática? Eu já vi aqui na prática
uma vez recebida a denúncia, né, citado o acusado, o juiz já abre um prazinho ali, tá? Já abre ali um lapso ali temporal para que a defesa já apresente também as suas testemunhas, tá? Beleza? Então tem juízes que adotam esse procedimento. Eu já vi acontecer bastante de juízes entenderem que a audiência precisa ser una, né? Que a sessão precisa ser una. Então, numa mesma sessão de julgamento, numa mesma sessão, numa mesma audiência, o juiz ouve as testemunhas de acusação, logo as testemunhas de defesa, daí faz um interrogatório e daí procede-se a sentença, tá? Tem juízes que adotam esse posicionamento, que é a audiência una, tá? Mas isso é uma exceção, beleza? Então aqui, ó, vou colocar aqui a audiência, a audiência una é exceção, tá? Esse asterisco aqui vamos considerar como exceção. Ela pode acontecer, você pode encontrar um juiz na prática aí que adote esse posicionamento, tá bom? Mas é exceção, porque o CPPM determina o seguinte: intima-se, né? Abre uma sessão para ouvir as testemunhas de acusação, tá? Ouvidas as testemunhas de acusação, o juiz sempre pergunta para o promotor: o Ministério Público Militar está satisfeito com a prova oral produzida? Sim, estou satisfeito. Daí o MP abre um prazo para que a defesa apresente as suas testemunhas. Apresentadas as suas testemunhas, tá? Apresentadas as testemunhas de defesa, ouve-se essas testemunhas numa nova sessão, numa nova audiência, e depois disso abre-se uma nova sessão para que proceda-se o interrogatório e a sessão de julgamento. Beleza? Então vamos passar aqui para o próximo. Ó, inquisição das testemunhas de defesa. Como funciona, né? Os mesmos artigos lá, artigo 415, combinado com o 347 e o 364 da CPPM, tá? Número máximo de 6 por paridade de armas, beleza? O CPPM diz o seguinte, diz que as testemunhas de defesa, tá? O artigo 417, parágrafo 2º do CPPM, fala que as testemunhas de defesa é o número máximo de 3, tá bom? E o MP seria 6. Mas já se entendeu que essa disposição é inconstitucional. Então, por paridade de armas, se o MP pode arrolar até 6, a defesa também pode arrolar até 6. Beleza? Tá? Então, pode ser ouvidas, além dessas 6 arroladas pela defesa, tá? Veja bem, vou ressaltar mais uma vez. A defesa não apresenta uma resposta à acusação. Ela faz uma petição simples, dizendo quais são as testemunhas que ela quer ouvir. Beleza? Não é uma resposta à acusação, é uma petição só, eu quero ouvir tal testemunha, indicando, claro, endereço, telefone, né? Agora é tudo virtual, tem que indicar o telefone para enviar o link, né? Toda aquela história, beleza? Além dessas 6 testemunhas que a defesa pode arrolar, tá? Ela pode arrolar também 3 testemunhas referidas, pode de novo ser ouvida 3 testemunhas referidas. O que é a testemunha referida? É aquela testemunha que surge durante a instrução. Tá? Então, por exemplo, teve a sessão lá, né? Teve a sessão que escutou as testemunhas de acusação. Então, testemunha de acusação, certo? TA. Uma testemunha dessa de acusação referiu-se, né? Referiu-se, né? A uma determinada pessoa, um determinado sujeito lá, tá bom? A defesa, ela pode arrolar também essa testemunha, além do número que ela já tinha, número legal máximo de 6 testemunhas lá. Beleza? Aqui observando também que ela pode rolar no máximo ali as 3 testemunhas referidas, tá? Então tá aqui, ó. O rol, deve ser oferecido em até 5 dias, tá? Até 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação, tá? É o que determina lá o artigo 417, parágrafo 3º do CPPM. Beleza? Então é aqui que eu falei, ó. É realizada a sessão de julgamento, tá? É realizada a sessão, tá? Onde é ouvida as testemunhas de acusação. O juiz vai perguntar para o MP: está satisfeito? É isso mesmo que você queria? Essas testemunhas que você queria ouvir? O MP vai falar sim, né? O MP falando sim, tá? A partir daquela audiência, a partir daquela sessão, né? O juiz vai abrir o prazo. Opa, vou voltar aqui. O juiz vai abrir o prazo, tá? De 5 dias. 5 dias. Para que a defesa apresente as testemunhas aqui, ó, TD de defesa, tá? Testemunha de defesa, beleza? Depois de ouvir a última testemunha de acusação, tá? Então, por que o CPPM fala aqui, ó, depois de ouvir a última testemunha de acusação? Porque dessa audiência,
o promotor pode não estar satisfeito nessa pergunta que o juiz faz. Aqui ele falou que sim, mas se ele falar que não, se o promotor falar assim, não estou satisfeito, eu quero ouvir outra testemunha, já aconteceu comigo uma vez, né? Já acontece sempre, na verdade, né? Mas, não estou satisfeito, eu quero ouvir uma outra testemunha, tal, que pode ter presenciado os fatos. Aí o juiz vai abrir, né? Vai marcar uma nova sessão, uma nova audiência para ouvir aquela testemunha que o MP quer ouvir. Ah, beleza, agora está satisfeito? Tá. Então, depois que ouviu a última testemunha de acusação, aí que o MP vai ter o prazo, a defesa vai ter o prazo aí de 5 dias para apresentar o seu rol de testemunhas, tá? Isso aqui pode mudar, como eu já falei, tem juízes que abrem esse prazo de 5 dias, fazem um despachinho lá, logo depois que recebe a denúncia, já aconteceu comigo isso, o juiz recebeu a denúncia, tá? Mandou intimar o MP, mandou citar, nesse mesmo despacho ele já mandou intimar a defesa para que ela apresente as suas testemunhas, tá? Porque esse juiz especificamente, ele adota audiência una. Então você precisa saber qual que é o juiz, como você vai trabalhar com esse juiz. Então esse juiz especificamente, ele adota audiência una. Então eu já sei que quando ele receber a denúncia, eu já posso juntar uma petição, por exemplo, se eu quiser me adiantar, com o rol das testemunhas que eu quero que sejam ouvidas, tá? Porque ele vai marcar uma sessão só, uma audiência só e pau, vai ouvir a testemunha de acusação e por aí vai, tá? Se der tempo ele já interroga também. Beleza? Então precisa ter isso em mente, que isso pode sofrer essas alteraçõezinhas, tá? Ah, mas aí contra o CPPM? É um procedimento que não gera prejuízo nenhum pro acusado, né? Porque eu apresentar o rol de testemunhas agora, fazer audiência una, fazer audiência fragmentada, isso não importa em prejuízo nenhum pro acusado, tá? Então não tem problema nenhum. Beleza? Depois de inquiridas as testemunhas de defesa, aí eu marco uma audiência, tá? Uma sessão de qualificação e interrogatório, né? De acordo lá com o artigo 404, tá? Combinado com os artigos 302 e 306 do CPPM. Beleza? É a audiência de qualificação e interrogatório. Tá? Aí tem algumas nuances também. Se você ler o CPPM, você vai ver que lá no CPPM fala que o acusado ele vai ser interrogado em pé. É isso que diz lá o CPPM. Então o acusado vai ter que ficar lá, ó, tá aqui, ó, o Joãozinho, né, em pé durante a sessão inteira. É isso que diz o CPPM. Mas é lógico que isso não é adotado na prática, não vai deixar o cara de pé, tá bom? Então ele pode se sentar. Então se você só lê a letra fria da lei do CPPM, você dá até uma assustada assim, mas isso não é usado na prática. Beleza? Então, olha lá, uma vez que procedeu o interrogatório, procedeu a inquirição das testemunhas, as testemunhas de defesa foram ouvidas, as testemunhas de acusação foram ouvidas, a prova oral foi coletada, tá tudo ok, o juiz vai dar o despacho, que a gente chama de despacho saneador. Despacho saneador. O que é despacho saneador? De acordo com o artigo 430, tá, do CPPM, caso em que esteja em ordem o processo ou pronto para julgamento, o juiz designa uma hora para a sessão de julgamento. Tá bom? Então ele vai designar uma hora para que se proceda aí com essa sessão de julgamento. Beleza? Desculpa, pessoal, eu dei uma vacilada aqui, ó. Fiz em ordem inversa aqui, ó. Na verdade, de lá, da audiência de qualificação e interrogatório, tá? A gente vai, porque a gente chama de diligências complementares, tá? Me perdoem aí a minha falha aqui, tá? Mas na linha do tempo ela tá bem certinha, é só você seguir ali, tá? É porque eu fiquei no automático aqui, passando de cima para baixo, mas é porque aqui, ó, você pode ver que tem a setinha aqui, ó, tá bom? É indicativa de que saiu da audiência de qualificação e interrogatório, ó, saiu da audiência de qualificação e interrogatório, aí eu vou para as diligências complementares, tá? O juiz vai abrir um prazo de 5 dias, tá? O prazo do 427, que a gente chama que é a fase do 427, onde as partes vão poder requerer alguma diligência complementar, tá? Algum ofício, né? O MP pede para oficiar, pode ser um ofício, né? Pode ser algum documento que o MP queira solicitar da capitania, por exemplo, né? Ou do batalhão, ou da ala lá, da Força Aérea, né? A defesa também pode requerer, às vezes, de repente, uma perícia, alguma coisa. Então, é nessa fase aqui do 427 que as pessoas vão requerer. Por exemplo, uma cariação, é nessa fase aqui. Então,
Digamos que tem uma testemunha ali de acusação que diz uma coisa, né? Versus a testemunha de defesa que diz outra, sobre fatos relevantes do caso. É na fase do 4, tá? Do 427, na fase do 427, que a defesa vai poder requerer a cariação, ou até o MP também pode requerer, né? Uma cariação, por exemplo, que é perfeitamente possível, né? A cariação, perfeitamente possível na Justiça Militar, então vai requerer essa cariação para ver quem está falando a verdade e tal, é nessa fase do 427, tá? Superada a fase do 427, ninguém requereu nada, ou requereram e foi determinada a diligência foi cumprida, aí o processo aqui, ó, segue para alegações escritas, tá? Então, alegações escritas, tá bom? É assim que é chamado na Justiça Militar, não é chamado de alegações finais como é na Justiça Comum, aqui é alegações escritas, tá bom? Mas é as alegações finais, é a mesma coisa, tá? Então, previsto lá no artigo 428 do CPPM. Tá? Ó, MP e defesa tem o prazo sucessivo de 8 dias. O que é sucessivo? Primeiro o MP apresenta as suas alegações, tá? Apresentadas, abre-se o prazo de 8 dias para que a defesa apresente também as suas alegações, tá bom? Se tiver mais de 5 réus, aqui ó, mais de 5 réus, com advogados diferentes, tá? Esse é o detalhe, tem que ter advogados diferentes, o prazo comum é de 12 dias, tá? É um prazo comum de 12 dias. Beleza? Então essa é uma exceção, tá? Apresentadas as alegações escritas, agora sim, apresentadas as alegações escritas, tá? Aí a gente segue para o despacho saneador, tá? É um despachinho onde o juiz, na verdade eu não sei nem para que serve isso aqui, mas tudo bem. É um despachinho onde o juiz vai dizer, não, tá ok, né? O processo tá ok, podemos ir para a sentença, né? Ou ele vai dizer, não, tá faltando alguma coisa, eu ainda não tô convencido, ou a minha convicção ainda tá fraca. Então, aí ele determina fazer alguma coisa, ele pode determinar lá nesse despacho algumas diligências complementares, né, que ele pode solicitar e determinar, beleza? Mas caso esteja tudo em ordem, ele já faz aí a designação da sessão de julgamento para que faça a sentença, beleza? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui que eu escrevi. Tá, aqui eu tenho uma observação importante, que é a seguinte, nessa fase aqui, né, de designar a sessão de julgamento. Tá, aqui que é a sessão de julgamento. É uma sessão onde as partes, MP e defesa, vão ter a chance de produzir oralmente a sua defesa. Tá? É assim como ocorre no procedimento do júri, da justiça comum. Tá? Como a justiça militar ela é uma justiça colegiada já desde o primeiro grau, tá? Porque ela é composta pelo juiz togado e pelo conselho, ou permanente ou especial de justiça, abre-se essa possibilidade de fazer essa sessão de julgamento, onde as partes vão poder sustentar oralmente a sua defesa ou a sua acusação. Tá bom? Mas, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui na... Acho que eu não coloquei aqui, ó. Mas acontece o seguinte, o STM, tá? Então eu vou anotar aqui, ó. O STM já tem entendimento pacificado, tá? Tá pacificado esse entendimento no STM, que naqueles casos em que o julgamento for para o juiz togado, que é aquele juiz monocrático, ou seja, que não é para o Conselho de Justiça, é só o juiz federal da Justiça Militar que vai fazer aquele julgamento, é dispensável, tá? Sem prejuízo, ou seja, não há prejuízo e é dispensável a sessão de julgamento, tá? Porque aquele juiz já acompanhou todo o procedimento, então não precisa, não tem essa ritualística da sessão de julgamento, não há necessidade dela, porque não há um conselho de justiça, né, formado, é só aquele juiz que vai fazer o julgamento, então não há necessidade. Beleza? Então já tem se adotado esse procedimento aí, né? Todos os juízes já têm adotado, pelo menos os que eu já trabalhei têm adotado esse procedimento. Nas alegações escritas, né? Alguns juízes já colocam, quando eles abrem o prazo aqui das alegações escritas, né? Quando eles abrem o prazo aqui, eles já mandam o advogado se manifestar se ele quer ou não, né? Se ele quer, né? Ou não a sessão de julgamento, ou seja, se ele se opõe ou não à dispensa da sessão de julgamento, naqueles casos em que for juiz monocrático, tá? Nos casos de conselho, permanece ainda o procedimento normal aqui da designação da sessão de julgamento e tudo mais, tá? Então aqui, esse entendimento do STM, tá? É para os casos do juiz monocrático, tá bom?
monocrático. Beleza? Tá ok? Então, vamos lá. Minha imagenzinha ficou na frente aí, né? Então aqui, ó, vou anotar aqui de novo. Monocrático. Monocrático. Tá? Então, nos casos de julgamento do juiz monocrático, que é o juiz federal, só o juiz federal da Justiça Militar vai fazer o julgamento, o STM tem entendido, né? Pacificou o entendimento, já está pacificado, já está consolidado, vamos dizer assim, de que é dispensável a sessão de julgamento. Beleza? Aí o juiz já no despacho aqui, ó, das alegações que ele abre o prazo aqui dos 8 dias, perdão, que ele abre o prazo dos 8 dias para apresentação das alegações escritas, ele já fala, manifesta-se a defesa, o Ministério Público, né, se opõe ou não à dispensa da sessão de julgamento. Beleza? Então, por fim, aqui, ó, é realizada a sessão de julgamento. Quando ela é realizada, né? Então, quando ela é realizada, ela se realiza nesse formato aqui, tá? Seguindo o artigo 431 e seguintes do CPPM. Beleza? Então, tem alguns ritos, né? Alguns pontos, né, que precisam ser observados ali na sessão de julgamento. Então, é feita a leitura aí, ó, a leitura das peças obrigatórias. As peças obrigatórias estão previstas lá no artigo 432, tá? Que é a denúncia, exames e perícias, o interrogatório, né? Outras peças solicitadas pelas partes. Então, por exemplo, a parte como a parte vai sustentar oralmente, né, na sessão de julgamento, a parte quer que o juiz leia algum depoimento específico, né, para que esse depoimento volte aí na memória de todos os que vão fazer o julgamento ali, do Conselho de Justiça especificamente, né, porque é o Conselho de Justiça que se destina à sustentação oral, né, assim como ocorre na sustentação oral no tribunal, por exemplo. Se destina àquele que vai fazer o julgamento, beleza? A sustentação oral, ela ocorre, então, pelo MP, tá? Ele tem 3 horas, em regra, tá? Para assistente de acusação, metade do tempo do MP, tá? Assistente de acusação, ele tem metade do tempo do MP, beleza? Então, o assistente de acusação vai ter ali 1 hora, né, e meia, tá? 1 hora e 30 minutos para sustentar, beleza? E para a defesa, né, a defesa tem o mesmo tempo, né? Não vou apagar não, vai ser aqui mesmo. Para a defesa tem o mesmo tempo do MP, que é 3 horas, tá bom? O MP tem o direito à réplica, assim como ocorre no Tribunal do Júri, tá? Quem já estudou o Tribunal de Júri da Justiça Comum é a mesma coisa, né? Então, o MP tem 1 hora para réplica, o assistente de acusação tem metade do tempo do MP, então o assistente de acusação tem meia hora se ele quiser para fazer a réplica, tá? E a tréplica, a defesa também tem 1 hora para fazer a tréplica, tá bom? Fim dos debates, ó, passará o Conselho a deliberar, votando primeiro o juiz federal, tá? Então, o juiz federal julga primeiro, tá bom? Então, vou desenhar a capinha preta aqui, ó, julga primeiro. O juiz federal julga primeiro, tá? Porque é ele que preside o conselho, tá bom? Isso tá lá na Lei de Organização Judiciária da União, tá? Da Militar da União. Então, lá tá dizendo que, especificamente isso, que o juiz federal é o presidente do conselho, tá? Então, ele vai fazer esse voto primeiro, beleza? Na sequência, são os oficiais, né? E ordem inversa de antiguidade, ou seja, é do menor para o maior, tá bom? Então, do mais moderno, então vamos dizer lá que nós temos ali, o conselho é composto por 4 militares, né? 4 oficiais, nós temos ali, vamos fazer aqui, esse aqui é uma estrela, tá? Um segundo tenente, aí nós temos um segundo tenente, nós temos um primeiro tenente, nós temos um capitão, aí nós temos de novo um capitão, por exemplo, tá? Então são 4 militares. Quem vai começar votando é o primeiro tenente, aqui uma estrelinha, tá? Ele é o primeiro a votar, porque ele é o mais moderno, tá bom? Depois vota por segundo aqui, vota o tenente, tá? O primeiro tenente, e depois votam aí os capitães, tá? Ah, mas eles são os dois, têm o mesmo posto aqui. Quem vota primeiro? Aí, dentre eles, tem um mais antigo, tá? Dentre eles tem um que está no posto, né, de capitão há mais tempo. Então, esse é que vai votar por último. Então, digamos que esse aqui está há menos tempo no posto. Então, ele é o terceiro a votar. E depois, por último, vota... profere o seu
a sua sentença, o seu julgamento, o mais antigo, tá? No caso aqui, ó, observação, no caso de competência monocrática, o juiz proferirá sua decisão após os debates, tá? Então o juiz já profere a decisão depois dos debates. Beleza? A sentença sai na sessão de julgamento? Às vezes sai, às vezes não sai, tá? Na prática a teoria é outra, tá bom? Mas a regra diz que sim. Beleza? Você precisa ter em mente. Eu falei aqui em voto, tá? Eu até peço desculpa aqui, é que a gente está acostumado a voto, né? Em órgão colegiado, né, de tribunal, STM, por exemplo, o STJ, o STF, né? Mas aqui o conselho ele não vota, não é voto, tá? O conselho dá uma decisão mesmo. Cada juiz cada juiz militar tem que dar uma decisão, tá? Então o juiz federal, tá? Vamos chamar ele de F aqui, ó, federal, ele vai dar a decisão dele. O oficial ali, o juiz militar mais moderno, vai também dar a decisão dele. E assim eles vão dando as decisões. Beleza? Eu vou gravar um vídeo, eu acho que para não estender muito isso daqui, falando sobre como funcionam as decisões, tá? do conselho, né? Como é que se empatar, se não empatar, se a maioria vence, como é que funciona. Eu vou gravar um vídeo especificamente, tá? Mas esse vídeo aqui, a intenção era justamente mostrar o caminho que o processo tem ali, né? Do começo até o fim. Tá? Mas eu vou gravar um vídeo com mais ênfase em como funcionam os limiares aí das decisões, beleza? Mas esse aí é o procedimento então da justiça militar, o procedimento comum, tá bom? Então, dentro da justiça militar nós temos basicamente aí 3 tipos de procedimento, tá? Nós temos o procedimento comum, ordinário, né? O procedimento ordinário, tá? Que é adotado para todos os processos, tá? E nós temos 2 procedimentos especiais, que é o procedimento especial de deserção e o procedimento especial de insubmissão, tá? Esses procedimentos, né, quando é um crime de deserção ou crime de insubmissão, eles é adotado um procedimento especial, tá? O trâmite do processo ali difere do trâmite comum, né? Até certo ponto. Depois para frente ali ele se torna igual, tá? Mas o começo, principalmente ali, como se delineia o começo, né, desses procedimentos, tanto da deserção quanto da submissão, é um pouco diferente do procedimento ordinário. Tá bom? Então na justiça militar nós não temos o que tem na justiça comum, que é, por exemplo, procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário. Isso não existe na justiça militar, tá? Na justiça militar ou é ordinário, ou é esse procedimento que eu acabei de debater aqui, ou é o procedimento especial de deserção ou o procedimento especial de insubmissão, tá? Para esses 2 crimes tem um procedimento especial, beleza? Que a gente vai ver aqui também no canal aqui, o quanto antes eu conseguir gravar um vídeo aí falando sobre os procedimentos especiais, eu vou gravar também, beleza? Se ficou alguma dúvida, quero que você comente aqui embaixo, tá? Não esquece de seguir, compartilhar, curtir, fazer o que tem que fazer aí, né? Todas aquelas questões de praxe, tá bom? Para o YouTube entender que esse material aqui é de alguma relevância, tá? Se eu falei alguma besteira, se você não concorda com alguma coisa que eu falei, ou se eu falei alguma coisa errada, também, tá? Estou disponível aqui para discutir nos comentários, ou quiser mandar uma mensagem para mim no particular. Eu acho que aqui na descrição do vídeo fica sempre meus contatos, tá bom? Eu estou sempre disponível para discutir, tá? A gente não é perfeito, né? Então pode ser que às vezes eu tenha me embananado em alguma coisa ali e você percebeu. Comenta aqui para que eu faça uma errata, para que eu faça alguma correção que é preciso ser feita. Tá ok? Então, era isso, né? Deixo o meu abraço aqui e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.